substituições. A saída do Robert, a saída do Dudu também, a saída do Daniel Lima, que estava dando uma consistência, ele estava fazendo um trabalho importante ali na frente, segurando a marcação. E falasse também sobre o resultado, se o Atlético sai com 1 ponto ou perdeu 2 jogando fora de casa. Bom, primeiro que eu considero que a gente ganhou 1 ponto, né? Claro que o Atlético, pela história, pela camisa, teria que vir aqui buscar pela vitória, mas a gente sabe do momento que a gente está vivendo dentro da competição, que a gente tem que retomar, e enfrentamos um adversário que vem fazendo uma campanha de retomada com resultados expressivos contra equipes da parte de cima da tabela. Então, acho que obviamente, o nosso objetivo era buscar a vitória. Tivemos chance para fazer o segundo gol, assim como o Atlético também teve. Achei um jogo muito aberto. Os números, estava olhando agora, de finalização, de posse, foi tudo muito equilibrado, até faltas, confrontos, um jogo muito equilibrado. Sobre as substituições, o Dudu era uma substituição que a gente já sabia que ia acontecer. Na verdade, ele ficou até muito tempo, vinha bastante tempo sem jogar, então treinou 2 dias com a gente, 3 dias. Um atleta que a gente tinha que ter esse cuidado para não perder para a sequência. Então, como eu disse, ficou até mais dentro de campo, mas entregou muito quando estava no jogo. Situação do Daniel e do... Qual foi o outro? Do Daniel e do Robert. Situações de final de jogo, o Atlético começou a nos empurrar para trás, começou a volumar o jogo e a gente pensou em colocar um pouco mais de velocidade. Acho que o Daniel, sob o meu comando, fez o melhor jogo dele. É um atleta jovem, um atleta do clube, que vai crescer muito e a gente vai trabalhar muito para ter o crescimento. Então a entrada foi para dar uma mobilidade maior, para a gente ter uma transição com mais velocidade. O Robert não é um jogador de velocidade e a gente pensou no Yuri por um lado, o Kelvin pelo outro, para ter essa transição em velocidade. E o Ariel foi uma troca também para dar um gás a mais no final, porque faltavam ali 10, 15 minutos. Boa noite, Lacerda, Igor Adorno, da Rádio Bandeirantes. Seu terceiro jogo à frente do Atlético, 2 empates, 1 derrota. Esse início de trabalho está dentro daquilo que você projetava ou ainda um pouco abaixo ou dentro da normalidade? Como que você avalia esses 3 primeiros jogos à frente do Atlético em relação ao início do seu trabalho? Essa questão de avaliação não cabe a mim, né? Acho que vocês da imprensa têm o direito de fazer avaliações internamente no clube, presidente. Né? Eu estou aqui para trabalhar, para entregar resultados. Claro que a gente queria ter buscado vitórias, mas a gente teve 2 jogos fora e um em casa, esse em casa contra uma equipe que está fazendo uma grande competição, que está no G4, que é a Chapecoense. Se tu perguntar se tá bom ou ruim, claro que não tá bom, porque as vitórias não aconteceram. Mas eu acredito que eu vi evolução, eu vi que esse grupo pode entregar mais, gostei da postura dos atletas. Obviamente, né, o torcedor tem que saber que a gente veio para cá para vencer o jogo, infelizmente não conseguimos, mas eu vejo evolução. A gente teve a primeira semana aberta, já vi um time que conseguiu propor mais o jogo, tivemos mais posse de bola no segundo, e quando a gente fala de posse, fica muito relativo, mas não, a gente teve o controle, conseguiu empurrar o Atlético para trás. A gente tem que agora fazer mais uma semana boa de trabalho, recuperar os atletas, viagem longa. A gente já retorna agora para BH, né? E a gente tem que recuperar eles, pensando no próximo adversário, dentro da nossa casa. Tenho certeza que uma vitória vai nos colocar num caminho bom que a gente vai trilhar nesse segundo turno. Boa noite, Lacerda, Igor Oliveira, Rádio CBN. Lacerda, já tem alguns jogos do Atlético, a gente tem notado isso, poucas opções no banco de reservas, principalmente em jogos fora de casa. Isso é uma decisão de vocês, da comissão técnica? Como que funciona essa seleção? Porque hoje mesmo o Atlético não tinha nenhum zagueiro no banco. O Heron e o Renato, eles estavam à sua disposição? O Heron sentiu no treino no último treino que a gente fez em Goiânia, né? Até estava na dúvida se quem jogaria seria o Heron ou o Pedro, né? Inclusive o Pedro fez um jogo muito bom. A gente trouxe o Castro, que é um jogador que joga tanto como volante como zagueiro, já estava bem servido ali, mas essa é uma situação que a gente trata internamente, de quantos jogadores viajam, isso, o clube que decide essas situações. Como é que eu posso dizer? É um início de um trabalho da minha parte, a gente vem conhecendo esse grupo a cada dia, como eu disse, vi evolução,
principalmente pela semana de trabalho que a gente teve, mas não vejo problema de poucas opções, acho que o grupo é esse. De vez em quando, essa semana chegou o Dudu, que fez um jogo muito, muito sólido, um jogador de muita qualidade, tenho certeza que vai nos ajudar mais, e a gente vem trabalhando com o grupo que a gente tem, que eu confio que a gente vai retomar nessa campanha da Série B. Boa noite, Rafael, Gerliezer do Futebol 62. Vou fazer uma pergunta tática para você em relação a esse jogo. Eu vi seu time hoje marcando alto em muitos momentos, uma pressão muito forte sobre o homem da bola, né? Essa é uma tendência que a gente vai ver no seu Atlético a partir de agora? Eu costumo dizer assim, não posso se engessar ao esquema do treinador. Para quem já me conhece sabe, eu me adapto muito ao clube. A identidade do Atlético pede isso. A história do Atlético, de ser um time intenso, de ser um time que marque alto. E é legal quando a gente escuta uma pergunta como a tua, de ter feito a leitura certa, de ver que o Atlético tentou marcar num bloco mais alto, tentou pressionar. Diversas vezes, principalmente no segundo tempo, a gente fez o goleiro deles alongar a bola. Acho que o Ezequiel conseguiu cumprir bem esse papel de subir a pressão por dentro. Então, é uma ideia nossa de pé na bola, de um time que pressione a todo momento. A intensidade hoje, ela tem que ser fundamental dentro do futebol, é um princípio do meu trabalho e anda junto paralelo a isso o DNA do clube. E com certeza o torcedor pode esperar um time que vai pressionar alto, que vai jogar para frente, e a gente espera nesse jogo contra o Botafogo essa evolução para a gente conseguir uma vitória. Humberto Castro, aqui da Rádio Difusora. Satisfação, hein, professor Lacerda? O presidente Adson está no mercado aí para contratar. Eu queria saber se você, de alguma forma, participa, indica, vê algum nome no mercado ou deixa tudo por conta dele? Não, a gente participa ativamente. Claro que hoje os clubes têm os seus departamentos e aqui no Atlético a gente, vamos para explicar bem explicado, a gente vive o clube. O treinamento é à tarde, a gente chega muito cedo, a gente está sempre junto, comissão técnica, departamento de futebol, com o presidente Adson, sempre trocando ideias, nomes. Então, assim, chega nome através da direção, através do departamento de mercado. Nós, como comissão, eu como treinador também, a gente, de certa forma, indica nomes. Mas, assim, a gente tem que entender que é o melhor para o Atlético. E volto a dizer, não adianta a gente contratar um monte de jogador, que eu já vi em outras situações, e não vi em qualidade. Eu vejo as duas primeiras contratações, desde a minha chegada, situações que colocam o Atlético até em outro patamar. A nossa defesa, por exemplo, a entrada do Dudu e do Adriano elevou o nosso nível. Então, assim, a gente tem que ter calma, tenho certeza que os nomes e contratações chegarão no momento certo. O presidente, um cara muito ativo no clube, que está sempre participando, não só ele, como todo o departamento de futebol. Muito obrigado ao técnico. É isso.